Ele é psicanalista, teólogo, filósofo, tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, é mentor, é palestrante. Eu vou conversar com Lucas Scudeler. Lucas, prazerzão conversar contigo. Igualmente. Obrigado por me receber. Eu que te agradeço. Lucas, você é um especialista em relacionamento, em família e principalmente com base nos princípios de Jesus Cristo. Sim. Né? Hoje a gente vê que as famílias estão um pouco doentes, né? Um pouco é um eufemismo bem generoso, né? Estão doentes, Estão né? doentes. E hoje também a gente vê que parece que a sociedade, o mundo quer matar a família. Sim. É como se ela não importasse. Sim, sim. Né? A família como Deus criou, né? Homem, mulher E Deus. e Deus, né? Fala um pouquinho disso. Esse é o plano original, né? A gente, como ser humano, a gente tenta fazer concessões do que é realmente uma família, o que é um matrimônio, que é diferente de um casamento, um matrimônio sagrado, que é essa tríade, homem, mulher e Deus. E isso é algo que gera a tríade fértil, o três fértil, são os filhos. Todo relacionamento filial, parental, é da mãe, do pai e do filho. Isso é uma das causas principais de brigas entre irmãos, é que todo filho ele tem uma tríade com seu pai e com sua mãe. E aí o irmão tem uma outra tríade com seu pai e com a sua mãe. E aí um irmão sente que o outro não pertence à tríade que ele tem com o pai e com a mãe, e muitos irmãos brigam por causa disso. Não existe unidade dos 4, ou dos 5, ou dos 6. Existem várias tríades do pai, da mãe e daquele filho. Pai, a mãe e aquele filho. E o pai e a mãe, como tem várias tríades com seus filhos, eles precisam gerenciar os afetos dos filhos com os irmãos. Isso é algo que se perdeu na sabedoria antiga, e o conhecimento moderno, científico, não aborda esse tipo de coisa. Então a gente tem que cavar lá na filosofia, na teologia. A psicanálise traz muitas coisas para a gente também. Algo, por exemplo, quase nunca falado é relacionamento entre irmãos. Quantas famílias se desfazem porque os irmãos brigam? Principalmente por questões financeiras. Né? Questão financeira, herança, viveu a vida inteira junto, aí demoniza o irmão por causa de um terreninho lá, por causa da casa dos pais. E a vida vira um inferno. Por quê? Porque não tem essa clareza. Eu falo da arquitetura de solução. Não vê o projeto família da maneira certa. Não diz as coisas certas. Então, mal diz. E a família é um projeto bendito por Deus. Quando a gente entende o que a família verdadeiramente é e o que ela é, veículo, semente e fruto quando frutifica, a gente fala, cara, eu tenho que lutar pela família com todas as minhas forças. É talvez uma das coisas mais significativas na vida humana. E quando a gente tem uma família estruturada, isso é uma bênção na nossa vida que é indescritível, indizível. Só que a maioria das pessoas hoje nem sabe o que uma família pode ser. Aí a família é o que mostra na novela, o casamento é para me fazer feliz, é o que os psicólogos modernos fazem, você vai fazer terapia, o que te faz feliz? Faz o que te faz feliz. Cara, esse é o conselho maligno do inferno. É verdade. Você não tem que fazer o que te faz feliz, não. Você tem que fazer o que é amargo, o que é difícil, mas é necessário. Mas quem é que fala sobre isso? Tem que ser muito louco. E uma coisa que me chamou a atenção, que já é um conceito muito errado que as pessoas têm, de falar, eu vou casar para ser feliz. Uhum. Eu já tinha escutado que não, você casa para fazer o outro feliz. Mas você falou uma coisa hoje que eu nunca tinha ouvido. Você casa para fazer o outro ir para o céu. Isso é uma responsabilidade. O outro, não é nem eu. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que dar exemplo da tua vida. E é difícil você ser exemplo. Muito difícil. E é uma responsabilidade surreal eu saber que eu tenho que facilitar o céu para minha esposa. E a responsabilidade do homem ainda é maior do que a da mulher, né? Porque afinal o São homem diferentes. é meio que o sacerdote do lar, né? É meio não, ele é. Mas ela é o oráculo. Ele é o sacerdote, mas ela é o oráculo. Então, normalmente a sabedoria infusa chega na mulher primeiro. E às vezes o sacerdote não ouve. Ele é o sacerdote, ele é a palavra, mas ela é a sustentação. Deus, ele dá 3 comandos para Adão e para Eva no início dos tempos. E aqui eu não estou fazendo análise de mérito histórica ou literal.
Mas a hermenêutica psicológica, que é o estudo do significado psicológico do Gênesis, traz uma clareza surreal, que é, ele dá 3 comandos para Adão e dá 3 comandos para Eva, o primeiro casal. O comando que ele dá para Adão é proteger, prover e servir até o sacrifício máximo de dar a vida. O comando que dá para Eva são 3 também. Igual, só que você é a multiplicadora geradora da vida, que é socorro forte e que apoia ou antagoniza face a face. Quando a gente olha o comportamento feminino e masculino, e só existe uma disciplina moderna que explica a mentalidade masculina e feminina, é a psicologia analítica. Não tem nenhuma outra disciplina que fala do comportamento masculino e feminino com tanta clareza. Isso vem de Jung, foi um grande mestre. E ele trouxe no método científico a clareza de você diagnosticar o que é uma mulher saudável e o que é um homem saudável. Isso por si só já é polêmico na sociedade moderna. Pô, mas não somos iguais? Somos iguais sendo diferentes. Como você trata uma mulher é totalmente diferente de como você trata um homem. E aí, quando você entende, sim, o homem é o sacerdote, portador da palavra, porque ele é o guardião. Ele precisa estar à frente. Por isso que ele é o sacerdote, ele é o protetor. Só que a mulher, ela é a gestora do sagrado na família. Ela é o oráculo que recebe a mensagem que ele não recebe na frente de batalha. Então ela vai lá e dá o socorro forte no ouvido dele e fala assim, é isso aqui. Talvez. Aí ele está na frente de batalha, ele ajusta a conduta baseada no conselho que ela dá. Porque ela está na retaguarda. E aí você pode estar assistindo e falando assim, isso é conversa religiosa, eu não acredito nisso. Mas você era ateu. Eu era ateu. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho quando foi o ponto de virada. Você mesmo fala, eu era um ateu convicto de defender a tese. Eu era ateu com convicção, fanática. Isso é muito louco, porque o ateu não percebe que ele é um fanático. A fé dele está no não crer. E ele crê nisso com todas as forças. Eu sei disso porque eu era assim. E quando tudo mudou? Eu fui estudar filosofia, eu fui estudar teologias. Eu não estudava teologia entendendo que era teologia. Para mim era um sistema filosófico. Todas. E fui estudar budismo, hinduísmo, taoísmo, judaísmo, cabala, islã. E aí, eventualmente, as perguntas começam a se esgotar e eu voltei incomodado no coração. Falei, Deus, a única coisa que me falta estudar é aquilo que eu iniciei. Eu fui criado numa família muito cristã fervorosa. Isso foi uma das coisas que me afastou, porque era uma prática religiosa fervorosa emocional. Aí o que aconteceu? Eu tive que trilhar um caminho da lógica. Até hoje, a minha didática como professor eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você duvide. Porque eu sei como as pessoas caem se eu uso emocionalidade só. A pessoa sobe por 3 dias, depois ela cai e não volta mais. Eu trilhei esse caminho desértico, arenoso, pedregoso, e eu falei assim, a última coisa que me falta estudar é voltar a estudar a Bíblia. Mas eu não acredito nisso aí, não. Na verdade, eu duvido, com força. Se você é quem dizem que você é, eu fui prudente. Você falou isso para Deus. Para Deus, a aposta de Pascal. O que é a aposta de Pascal? A aposta de Pascal é, para o ateu, entre crer e não crer, isso aqui é matemática, lógica. Se eu acredito e Deus existe, eu não sei, recompensa máxima. Se eu acredito e Deus não existe, acabou, mas eu vivi uma vida boa. Essas são as possibilidades para aquele que crê. Se eu não crer, a minha outra opção, e Deus não existe, vivi uma vida do jeito que eu quis, provavelmente não tive tanta qualidade de vida, vivi mais no caos, na bagunça e terminou e não aconteceu nada. Se eu não acredito e Deus existe, me lasquei. Débito máximo. Então, se eu sou um ateu com integridade intelectual, eu quero a verdade. Entre crer e não crer, eu tenho que crer. Isso já foi resolvido há 500 anos atrás. Pascal. Só que o ateu é um imbecil. Eu sei porque eu era um imbecil. Não estou chamando você de imbecil, tá? Mas provável, talvez. Se você não crê. Porque na hora que você entende a aposta de Pascal, você tem que crer se você é inteligente. Se você não crer, você é um estúpido. Aí eu falei, então, de acordo com Pascal, então, que eu respeito e admiro, eu preciso ser prudente no meu pedido, porque se ele for quem ele é,
Eu tenho que iniciar as coisas da maneira correta. Então, se você é quem dizem que você é, eu quero que você prove por lógica e você me mostre um caminho sem eu sentir nada, sem milagres, sem nada sobrenatural. Não quero alucinar, eu quero ver o caminho lógico, matemático até. Eu quero que, se você é quem dizem que você me guie. E hoje eu digo que ele chegou para mim e falou assim, tá bom, filho, vamos jogar xadrez então. Porque era uma linguagem que eu sempre usava na filosofia. Jogar xadrez aqui e vou ganhar. Vou dar checkmate. Eu joguei e tomei checkmate. Qual foi o teu checkmate? O principal foi quando eu entendi a Trindade. É um escândalo filosófico tão absurdo pelas regras da filosofia que imagina algo lógico, ou até metafisicamente lógico, que nenhum filósofo na história da humanidade conseguiu intuir ou ver essa arquitetura de solução. Significa que a estrutura lógica da Trindade tem que vir de algo acima porque não tem como chegar nela, passo a passo, de baixo para cima. Só que na hora que você vê a arquitetura da Trindade, o Deus que é um, mas é três ao mesmo tempo, isso é um paradoxo filosófico bizarro, mas extremamente robusto. Você fala, não tem um passo final onde eu chego na Trindade. É uma lógica que vem de algo superior, não sei de onde esse lugar superior, mas isso explica muita coisa da vida cotidiana. Essa lógica que você fala que é superior, não seria o Espírito Santo te dando esse entendimento para entender o que é a Trindade? É esse amor da Trindade, que se manifesta através do Espírito Santo, que é uma pessoa divina, aonde ele mostra uma lógica que é inalcançável por esforço humano. Só que na hora que você vê, não tem como desver. E aquilo explica tanta coisa na vida, que na hora que você olha e você entende por que grandes cientistas na história humana falam assim, Deus tem que existir, não tem outra opção, porque não é explicável se ele não existir. Por exemplo, para o Big Bang gerar a vida humana e o planeta Terra como é hoje, teria que ter acontecido 1 bilhão de Big Bangs. Só que aconteceu um. E esse um gerou a vida humana como gerou. Matematicamente é impossível. Matematicamente. Se matematicamente é impossível essa aleatoriedade de elementos para ter a vida humana do jeito que é, como é que você explica isso? Nenhum cientista, Newton teve mais papers e livros escritos sobre teologia do que sobre física. Só que ninguém sabe. Está lá na Universidade de Oxford. As teses teológicas de Newton, Einstein, grandes físicos, grandes matemáticos, grandes aritméticos, falam tem que ter uma inteligência superior. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de design inteligente, você pode chamar do que você quiser, mas existe uma inteligência supra-humana. E você fala também dos princípios de Jesus Cristo. Sim. Para nortear tudo na vida, inclusive os negócios, né? Sem dúvida. Que você fala lá sobre a revelação, né? Os cinco. Espelhamento. Espelhamento. Espelhamento é eu sei quem você é, eu sei aonde você está, eu já estive aonde você está. Uhum. Então eu estou falando com alguém que é um igual, que tem uma sabedoria do território onde eu estou, que eu não tenho ainda. Você não sabe o que você não sabe aonde você está. Isso é espelhamento. Isso aqui é a didática de Cristo. O que eu não sei? Ótima pergunta, vou te explicar. Colapso. Você está fazendo isso errado, isso errado, isso errado, isso errado, isso errado. Você acha que está certo, mas está errado. Colapso. Por quê? Porque isso gera esse resultado que não é o que você quer. Esse gera esse resultado que não é o que você quer. Cara, eu nunca tinha visto isso. Pois é. Agora você sabe que não sabe. Tá, como que é o certo? Ótima pergunta. Reenquadramento. O certo é isso, 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 isso. E não é por essas vias que você está tentando. Entendi. Agora eu sei que conheço sobre. Eu não vivo ainda, mas eu ouvi falar. Como é que eu vivo isso? Você vai ter que colocar passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Tem que ser nessa ordem e apenas nessa ordem, senão não dá certo. E você tem que caminhar com alguém que vive isso e faz isso, porque senão você vai errar a fórmula no meio do caminho, a receita do bolo. Ordem. É aplicação na vida prática. E aí o final inevitabilidade, é você viver o resultado do processo de transformação, de conversão. E onde Jesus entra aí no espelhamento, no colapso?
ele é espelhamento, colapso, reenquadramento, ordem e inevitabilidade e glória. Ele viveu isso como exemplo vivo. A vida dele é isso. A única diferença é que ele inverteu reenquadramento e colapso. Ele fez espelhamento, reenquadramento. Porque não tinha nada para colapsar nele. Ele colapsa por nós. Que é na crucificação. Na crucificação, ele não tem nada para corrigir, mas nós temos. Sim. Então ele colapsa por nós, ele ordena nos 3 dias, na Páscoa, glória. Só ele pode inverter essa ordem. Nós não podemos inverter porque a gente tem que colapsar para reordenar, reenquadrar. E aí é o que ele mostra para nós, com o seu exemplo vivo, e imitar Cristo é mais importante do que falar de Cristo. Por isso que muitas vezes eu falo de ciência. Porque muita gente fala dele, mas não vive como ele mostrou para viver. Então, na hora que a gente vai aplicar o método, a gente pode até chamar método crístico de viver, espelhamento, colapso, eu tenho que quebrar o errado anterior. Arrumo, reenquadro, ordeno, incorporo, resultado. Isso serve para conversão religiosa, para método educacional, para qualquer coisa que você queira aprender, para marketing, para vendas, networking. Isso é real. Por que é tão difícil as pessoas crerem em Jesus Cristo como o nosso norte, nosso exemplo para tudo na vida? As pessoas às vezes creem numa simpatia. Fulaninha disse que se você amarrar não sei o que, é bom para isso, as coisas vão destravar na tua vida. Então eu vou fazer. Cara, isso é surreal, acreditar nessas coisas. É uma alucinação. Mas você tem ali a palavra, né, de mais de 2000 anos, provada. Aí não acredita. É porque se a pessoa acreditar que esse ser perfeito, justo, santo existiu, ela vai ter que reordenar a vida dela inteira. E isso é desconfortável. Então, o nosso cérebro é programado para manter a homeostase, os nossos padrões e os nossos hábitos. Agora, se esse cara existiu, eu tô lascado, eu vou ter que mudar um monte de coisa. Então é melhor eu falar que não existiu. E continuar lascado. Continuar sendo lascado. As pessoas escolhem ser lascado por conveniência, que é egoísmo puro. Porque se esse cara existiu, ferrou, vou ter que mudar muita coisa. Então é melhor não crer. Como é que você... Uma dúvida que eu tenho, eu sempre quis perguntar isso para um ateu. Se os nossos... Não sou mais ateu agora. Um ex-ateu, no caso. Se os nossos princípios são justamente baseados no que Jesus ensinou, eu não mato, eu não roubo, eu não vou trair minha esposa. Se você não crê, o que te norteava para ser uma pessoa correta? Porque eu creio que você achava que você era uma pessoa boa, um ótimo ser humano, né? O cérebro do animal, ele opera por sobrevivência. Uma das ferramentas de sobrevivência muito sofisticadas é a empatia. Empatia é eu entregar socialmente o que o outro quer para que eu pertença. Todo mamífero tem isso, que é o pertencimento de tribo, de matilha. Então, o Evangelho de Lucas fala sobre isso, que é a lei de ouro. A lei de ouro é eu faço com os outros o que eu quero que faça comigo. Então essa é uma visão já agnóstica, não é o ateu. O ateu eu tenho certeza que Deus não existe. Como? Porque eu creio. É fanático, é um insano. Ele não percebe que ele é um imbecil na própria afirmação. Eu era assim, por um período muito breve de tempo. Mas eu acreditava que Deus não existia. E é uma crença, porque não se sustenta logicamente. Não é um território intelectual defensável, não é. Como filósofo, se atacar a crença na não existência de Deus, você sucumbe com 3, 4, 5 argumentos. Na hora que você entende isso, você se torna agnóstico. Agnóstico eu não sei se esse Deus existe ou não, mas eu quero ter uma vida boa. O que é bom? Aí vai depender do código de valor de cada um. Mas via de regra eu não quero sofrer violência, eu não quero ser enganado, eu não quero ser traído. Por isso, não engano, não traio e não pratico a violência. Eu faço com o outro o que eu quero que façam comigo. Isso é a lei de ouro do Evangelho de Lucas. Isso já é de uma sofisticação moral alta, moral e ética.
Então, a maioria das pessoas que não creem num Deus de uma religião, elas caem normalmente no agnosticismo. Eu não sei, esse negócio é uma causa, uma zona. Eu vi uma galera que é doente psiquiátrico, eu não quero acreditar nesse Deus. Meu sócio, de 15 anos, ele chegou para mim e falou que na adolescência ele entrou numa igreja e ele viu lá falando sobre, nossa, esse Deus abandonou o filho no momento de maior dificuldade dele. Esse não é meu Deus. E isso é um dos maiores erros teológicos que tem, que chama teologia do abandono. É um erro de tradução do aramaico, que era a língua que Jesus falava, onde o aramaico ele é polissêmico. Você pode traduzir o mesmo verbo de 5 maneiras diferentes. E o tradutor, vários tradutores escolheram uma tradução tecnicamente correta que diverge totalmente do contexto. E existe uma tese na academia teológica que chama supremacia aramaica, onde tem um cara lá, chamado George Lanza, que propôs que o texto em aramaico da Bíblia do Novo Testamento, em grego, está escrito em aramaico. E a tradução grega está certa, a aramaica está errada. E ele foi rechaçado porque ele errou na proposta da tese dele também, dizendo que a Bíblia aramaica era original da Bíblia grega. Isso está errado. A Bíblia grega é original, só que o texto em aramaico que está na Bíblia grega está traduzido errado. E você consegue confirmar isso no Salmo 22. O mesmo verbo, no contexto certo, foi traduzido da maneira certa. Na cruz foi traduzido errado. Isso nasce uma teologia do abandono, que foi o que afastou meu sócio da igreja durante décadas. Estou dando exemplo do meu sócio. Quantas pessoas você conhece que vive de acordo com a teologia do abandono, que depois se torna... quando Jesus fala ali, Pai... Ó Pai, porque me abandonastes. Essa tradução está errada. Ela não tem nada a ver com o contexto. Jesus fala 7 frases na cruz. Todas são de governo e de poder. A 4ª frase é porque me abandonaste. É tipo, conexão com Wi-Fi, Wi-Fi conectado, desconectou. Aí conecta de novo e ele fala, está feito. Está consumado. Não faz sentido nenhum. É como se Jesus fosse esquizofrênico, que é impossível. Quando você pega a tradução do aramaico, que é polissêmico, e você faz a tradução correta, é ó Pai, para isso me reservastes, que é o verbo shibak. Shibak pode ser abandonastes, mas pode ser reservastes. Você fala, Jesus falou abandonastes ou reservastes? Cara, qual que faz mais sentido? Para isso me reservastes. Sim, para cumprir esse propósito de salvar a humanidade. E ele termina como está consumado. Essa 4ª tradução é perfeitamente congruente com o contexto, que é como uma etimologia polissêmica tem que ser traduzida, pelo contexto. Ela foi uma tradução técnica, olhando só aquele versículo. Lucas, falando de família, Lucas, hoje a gente vê a banalização do casamento, né? Total. As pessoas casam, se não der certo eu separo. Né? Como é que você vê essa questão? Esse é o caminho mais rápido para você falir. E as pessoas falando uma linguagem até do mundo, do cotidiano. Você casa e separa, esse é o caminho mais rápido para a falência. Que as pessoas acham, mas separa meio a meio. Não é meio a meio, você perde 70% do seu patrimônio, em média, quando você divorcia. Por quê? Custas jurídicas, taxas, emolumentos, um monte de coisa que você tem que pagar no processo de separação patrimonial. Mas eu caso com separação de bens total. Tudo bem, então você não casou. Você juntou e fez um contrato social e se protegendo do vínculo real. Já casou com a proteção para divorciar, então não casou. E aí o que acontece é que a maioria dos casamentos, eles nunca se tornam matrimônios. Que é o 2 que se torna 1-2. 2 uns que se tornam 1-2. 1-2 é muito mais poderoso do que 2 uns. Aqui você tem 2 indivíduos que cooperam e buscam se somar. Mas muitas vezes 2 indivíduos, 1 mais 1 dá 1,5. 1 mais 1 dá 1. 1 mais 1 dá 1,1. Não dá nem 2. O 2, ele tem a capacidade de gerar o 3. E isso já é a própria fertilidade da família, que é de 1-2, que é possível, que 2 uns não conseguem fazer. Eles buscam se somar. O 2, ele gera uma coisa nova, que é um 3. Que é um filho, que é uma obra, que é um legado. É um código de conduta daquela família, que pode ser muito poderoso. E eu falo quando vence 3 gerações. Isso que você faz com a tua mulher, com o teu marido, chega no teu bisneto? Se chegar, é legado.
Se não chegar, é algo talvez bom, mas precisa ficar mais simples e mais potente. Então as pessoas casam com a visão de vai me fazer feliz. A proposta é, o matrimônio é para te levar à santidade, é para levar ao céu. E aquilo que eu vou deixar, o legado, tem que durar pelo menos 3 gerações. Isso é uma visão drasticamente diferente da sociedade moderna, eu sei. Mas é a única que funciona. E como é que você vê a questão da infantilização do homem? Hoje, uma vez eu vi uma postagem que era assim, meu marido-filho, o marido-filho, né? Aquele cara que tá lá, ele quer jogar videogame, ele quer, enfim... Ele, curtir a vida. Ele não quer estar com os amigos, ele não se desvencilhou ainda daquela infância. Como é que você vê essa questão hoje? A gente tem a infantilização do homem e da mulher também. Isso o Freud explicou há 100 anos atrás, é uma neurose com mãe, uma neurose com pai. Então o homem que está mal resolvido com a mãe, ele vai tender a ser mais infantil. A mulher que está mal resolvida com o pai também vai tender a ser uma mulher mais infantil. A diferença é que a infantilização do homem e da mulher são diferentes. Isso a psicologia analítica do Jung vai explicar. O homem vai tender a vícios, a jogos, a brincadeiras inúteis, a desperdiçar tempo e vitalidade. A mulher vai tender a terceirizar os seus problemas para pessoas externas. Então é o desabafo com as amigas, buscar conselho dos tolos, não querer resolver, querer desabafar. A infantilidade feminina é tão nociva quanto a masculina. Mas aí a gente às vezes vê com uma certa roupagem de politicamente correto. Mas a sabedoria feminina se manifesta quando ela desenvolve solitude, governo emocional, prioridade com o sagrado. E o do homem é priorizar o outro em vez de si mesmo. Que é o que o menino, o adolescente não tem. Ele quer jogar videogame, ele quer jogar videogame. Ele quer tomar cerveja, ele quer tomar cerveja. Hoje tem jogo lá do Grêmio do Internacional, eu quero ver o jogo e ponto final. Tipo, não enche meu saco. Mas tem que ir lá comprar presente pro sobrinho e pro afilhado e a tua mulher falou que tem que ir agora na hora do jogo. Tá bom, vamos na hora do jogo. Isso é maturidade masculina. Porque ele é protetor, ele é guardião da família. Ele entende que a vontade dele acontece quando as outras necessidades estão atendidas. Mas isso é conversa para homem, não é para menina. Bom, eu poderia ficar aqui horas conversando com você, tem muito assunto, tem muito conteúdo, você é uma pessoa muito preparada, mas no dia 27, 28 e 29 de maio deste mês, você estará de volta a Gramado, né, com o evento Ordena. Isso. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho do evento e deixasse uma mensagem final para as pessoas também. O Ordena vai ser esse evento de um jantar no 27 e o 28 e 29, que é uma imersão que não é motivacional, que não é inspiradora. Eu falo que eu sou um professor desmotivacional, porque eu nunca vou pedir para ninguém que confia ali em mim naquele momento confiar em mim. Eu desconstruo a própria confiança. Eu falo, não é para confiar em mim, não é para acreditar, é para duvidar. Porque eu vejo minha função como professor, que é treinar as pessoas a fazerem as perguntas certas, investigar. Você, como jornalista, sabe o valor que tem a pergunta certa no local certo, com o interesse certo. Você descobre verdades. Né? Num processo filosófico, num processo de autoconhecimento, fazer as perguntas certas é a ferramenta mais poderosa que existe, porque se eu der o nome certo, eu diagnostico a situação. Só de diagnosticar, eu já resolvi 50% do problema. E o evento, esses 2 dias, é para a gente diagnosticar e dar os nomes certos para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Para quem é o Ordena? O Ordena é para qualquer pessoa que sabe ou entende de alguma maneira o valor da família. Pode ser solteiro, homens e mulheres, pode ser casais, tá bem, tá em crise, de pessoas divorciadas, adolescentes já com uma maturidade, querendo se tornar adultos. Todas essas pessoas são muito bem-vindas. A gente vai sair com um diagnóstico de várias áreas da vida e um plano de 1 ano. Muito bem, conversei então com o Lucas Scudellè. Se você quer saber mais informações sobre o evento Ordena, entra, acho que no teu Instagram? No meu Instagram tem também. E também no daqui da Vila, Exato. Né? Que vai acontecer aqui na Vila Bet, aqui no Hub da Vila. Então, entra em contato, faça a sua inscrição, que vai ser um evento imperdível. Muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe na tua caminhada. Amém. A nossa. Obrigado. Até a próxima.